Bom dia, Deus abençoe a sua vida. Se você pudesse colocar de pé, glória a Deus. Anderson, glória a Deus. Deus é bom, amém? Já cumprimentou quem está do seu lado? Já? O marido não vale, né, Carla? Marido não vale, né? Marido já... Mas cumprimenta quem está do seu lado, né? É bênção. É bênção demais. Né? Elogia o teu irmão, né? Curte, como você está bonito, curte. Né? Puxa, elogia o teu irmão. Cadê o Luigi? Ali, o Luigi e a Branca, eu olhei lá na porta e falei, rapaz, não é possível. Os caras se arrumaram, né, para vir para o culto. Meu Deus, tô com uma inveja santa, Luigi, de você. Que loucura, para Cristo, amém. E para a esposa também, né, irmão? Pelo amor de Deus. Então vai, elogia de novo, vai, elogia. Faz um elogio aí para alguém, vai. Fala assim, cara, você tá bonito hoje, hein, mano? Uau. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Jeremias, ele, em uma das suas crises, porque tem crise, tá, irmão? Né? Homem de Deus, mulher de Deus, tem crise. Às vezes se encontra numa situação de crise, em que não sabe o que fazer. Sabe quando você não sabe o que fazer? Você fala assim, cara, não sei o que eu faço. Eu não tenho saída, eu não vejo saída. E aí ele escreveu algo que é isso. Na crise, aliás, não só na crise, é que na crise você lembra, né? Na crise você fala assim, a casa caiu, não tenho mais o que fazer. Você nem sabe mais o que fazer. Mas não é só na crise, é em todos os momentos. Aliás, ele escreveu isso. São todas as manhãs. Todas as manhãs. Em crise ou não. Dias bons ou não. Dias maus ou não. Em crise ou não, ele escreveu algo que a gente precisa entender como uma oração diária, como uma porção diária para nós. Ele escreveu no capítulo 3 do livro de Lamentações. Qual o nome do livro, né? Lamentações. Capítulo 3, verso 22, ele escreveu assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então tem hora, irmão, tem hora, irmã, que às vezes não tem o que falar, não tem o que fazer, e você precisa viver isso que nós lemos aqui. Que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Nós não fomos consumidos pelo nosso inimigo, nós não fomos consumidos pelos problemas que nos atingem, nós não fomos consumidos por tanta palavra maldosa que vem sobre nós, por causa das misericórdias do Senhor, que se renovaram nessa manhã, exatamente nessa manhã, quando a gente acordou, abriu os nossos olhos, tocou o despertador, elas já tinham sido renovadas. Por isso nós podemos acordar, por isso nós conseguimos abrir os nossos olhos, por isso a gente está aqui, por isso a gente conseguiu vir até aqui. Foi por causa dessas misericórdias do Senhor, que não tem fim, não tem fim. Feche os teus olhos por um minuto, feche os teus olhos.
Senhor, nós queremos render graças a Ti, queremos declarar, Senhor, que se estamos aqui é por causa das Tuas misericórdias que se renovaram sobre nós nessa manhã, se renovaram sobre a nossa casa nessa manhã. Não importa o que a gente está vivendo, Senhor, o que importa é que as Suas misericórdias se renovaram, elas nos alcançaram nessa manhã, e elas vão nos alcançar amanhã de manhã, e elas vão nos alcançar na terça-feira pela manhã, na quarta pela manhã, no domingo que vem pela manhã, elas vão nos alcançar todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha nos buscar. Elas nos alcançarão, as Tuas misericórdias que não têm fim, e nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor. Queremos Te render graças, Senhor, e bendizer o Teu nome. Nós estamos aqui por Tua causa, viemos aqui pelo Senhor, pelo Senhor. Por isso recebe a nossa adoração nessa manhã, recebe a expressão mais profunda do nosso coração. Talvez a gente não tenha mais o que dizer, talvez a gente não consiga nem chorar, talvez a gente não consiga mais, meu Deus, ver alguma solução, mas o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, o Senhor tem nos conduzido em todas as estações, o Senhor tem nos conduzido em todo o tempo, por isso nós estamos aqui, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa manhã, que suba, que o céu se abra, que anjos do Senhor subam e desçam nesse lugar, que a Tua presença tenha liberdade no nosso meio, que a Tua presença se mova no nosso meio, e dentro de nós, que o Teu Espírito Santo mova a nossa vida para mais perto de Ti, Jesus. Vamos adorá-lo, Ele é digno. Ele é digno da nossa adoração. Vamos adorá-lo, Ele é digno da nossa adoração. Dê uma salva de palmas a Ele. Recebe as palmas. Batei palmas ao Senhor, disse o salmista. Batei palmas ao Senhor, disse o salmista. Recebe a adoração, Jesus. Continua no nosso meio. Vamos adorá-lo. Adore-o, adore-o. Ricala da bacheta, ricala da bacheta. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e a
dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus
Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber que eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto, me senti
Só tenho você. Eu estava longe e eu estava longe. Você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei e eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. E nada mais, e nada mais. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele te amou quando você ainda era substância sem forma no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia antes mesmo de você nascer. E Ele já te amava. Ele já te viu antes do seu pai e da sua mãe se verem, antes dos seus avós se verem, antes dos seus bisavós se verem. Ele já te viu. O Senhor já te via. Nós estamos aprendendo a amar o Senhor. E nós estamos aprendendo a amar o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos aprendendo a amar o Senhor com o Senhor. O Senhor tem nos ensinado a como amá-lo, a como se relacionar com Ele. Nós estamos aprendendo a caminhar com o Senhor, a nos relacionarmos com Ele incondicionalmente, porque Ele nos ama incondicionalmente. Se a gente acerta, Ele nos ama. Se a gente erra, Ele continua nos amando. E nós temos aprendido a amar o Senhor, ouvindo o que a gente quer ouvir, mas também ouvindo o que a gente não quer ouvir. E em tudo damos graças.
Em tudo agradecemos, em tudo. Porque Ele é bom. Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. E por isso nós estamos aqui, aprendendo a amá-lo. A gente nunca vai amá-lo como Ele nos ama, mas a gente precisa aprender a amá-lo. A gente precisa crescer nesse amor. Amar o Senhor e amar uns aos outros. Amar o Senhor e amar a noiva do Senhor. Amar o Senhor e amar aqueles que nos perseguem. Nós te amamos, Jesus. Para quem nós iremos, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Para quem nós iremos? Nós queremos estar colados contigo, grudados contigo. Nós não queremos nos afastar de ti, Jesus. Nos ajude. Nos ajude todos os dias. Nos ajude naqueles momentos de pressão, Senhor. Nos ajude, Senhor, quando tudo parece não colaborar, nos ajude. Nos dê dos teus olhos, nos dê dos teus olhos e dos teus ouvidos. Nós queremos enxergar como o Senhor enxerga, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor nos diz. Ajude cada um que aqui está. Nos ajude a continuar, Jesus, te buscando, te adorando, crescendo. Nós não queremos, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ficar longe de Ti. Nos ajude. Nós te amamos, Senhor. Queremos dizer nessa manhã que nós o amamos. Mais do que ouro, mais do que prata, nós o amamos. Mais que qualquer coisa que o Senhor possa nos dar, nós amamos o Senhor. Tu és o nosso Senhor, outro bem nós não temos senão a Ti somente. Louvamos o Teu nome e Te engrandecemos nessa manhã, Senhor. Que o Senhor permaneça conosco, nos conduzindo, nos orientando, nos dirigindo, nos levando ao porto desejado. Que o Senhor nos leve em segurança e em paz. Que a gente esteja debaixo de Sua proteção, debaixo da Sua cobertura. Torre forte é o Senhor e nós nos escondemos debaixo dessa torre forte. Torre forte é o nome do Senhor. Nós nos colocamos debaixo de Suas sombras. Estende as Suas asas sobre nós, Jesus. Estende as Suas asas sobre nós. Nós queremos, Senhor, essa cobertura, nós queremos essa proteção. Nós não queremos sair debaixo da Sua sombra, nós não queremos, Senhor. Nós queremos, ó meu Deus, andar nos limites que o Senhor tem nos colocado. Não nos permita, Senhor, nos afastar, não nos permita dar passos que saiamos do Seu limite, Senhor. O que nós mais queremos, Senhor, é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ajude para isso, Espírito Santo. Conduza-nos conforme a Tua vontade. Nos abençoe, é o que nós te pedimos, com a Tua presença, que é a coisa mais preciosa que nós podemos ter, é a Tua presença em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Nos abençoe com a Tua presença, Senhor. A Tua presença, Senhor, é tudo o que nós queremos, tudo o que nós precisamos. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Bendito seja o Teu nome, Jesus. De geração em geração,
Bendito seja o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é digno. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Podem sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia para quem chegou. Deus abençoe sua vida. Nossos filhos estão indo lá para o espaço deles. Glória a Deus. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para você que nos visita. Se é a sua primeira vez aqui, você veio pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Seja muito bem-vinda. É muito pedir para que você levante a sua mão, caso seja a sua primeira vez, é muito pedir isso? Ali em cima, ali, glória a Deus. Levanta a sua mão, a gente quer te ver aqui, glória a Deus. Levanta a sua mão. Mais algum visitante conosco aqui? Sejam muito bem-vindos, tá bom? Todos vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Todos sabem que nós temos no nosso calendário da igreja fixo, né? As ações sociais, e nós temos duas ações sociais fixas, né? No segundo sábado do mês, a ação social lá no albergue do Canindé, e você pode pegar essas informações com o branco ali, ó, o branco com a mão levantada ali, nosso irmão. Então, se você tem interesse aqui em mais informações, como ajudar, como se envolver, procura o branco no final do culto, todo segundo sábado do mês, lá no Canindé, num albergue que atende idosos, mulheres e crianças. E no último sábado do mês, nós fazemos a ação em comunidade carente, né, da cidade, com o Flavião. O Flavião está lá em cima, ali, com a mão levantada. Se você também quer mais informações, como se envolver, aliás, sábado que vem, nós temos a ação Jardim Travinhas, lá na comunidade do Jardim Travinhas. Nós vamos nos encontrar às 10. Nós vamos nos encontrar às 10 horas da manhã. A gente vai colocar toda a informação nos grupos, tá bom? De WhatsApp. Então, se você não está no grupo, procura o Flavião no final desse culto, pega as informações. A gente vai se encontrar às 10 da manhã, vai ter essa ação ali na comunidade Jardim Travinhas, na região do Morumbi ali, perto ali do Parque Burle Marx, né? Entra ali, Parque Burle Marx, Paraisópolis, um pouquinho antes do Paraisópolis, né? Perto ali do Colégio Porto Seguro, naquela região, tá? Então ali fica a comunidade Jardim Travinhas, na Avenida Hebe Camargo, é isso, né? Na Avenida Hebe Camargo, mas o ponto de encontro é atrás ali, mas a gente vai passar toda a informação, os endereços. O Flavião perguntou se alguém poderia... Roupa de bebê, porque vai nascer. Recém-nascido, vai nascer. É uma criança? Uma criancinha vai nascer. Então, se alguém, né? Uma roupa de recém-nascido. É menina, né? Uma menininha, uma princesa. Vai nascer uma princesa. Então, procura o Flavião, amém? E a gente vai estar sábado que vem fazendo essa ação lá com essa comunidade. Mais informações, então, procura o Flavião no final do culto. Glória a Deus. Glória a Deus. E para quem faz o curso de membresia, para a membresia da igreja, quarta agora a gente volta, tá bom? A gente não teve essa que foi o feriado. Quarta-feira que vem, nosso terceiro encontro online, das 8h30 às 9h30 da noite, tá bom? 8h30 a gente se encontra, então, terceiro encontro do curso de membresia. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, vocês estão felizes? Tem que estar. E tudo dá graças, né? Tem que estar feliz, né? A alegria do Senhor é a nossa força e Ele nos contagia, amém? E é com alegria que eu quero dar esse recado aqui, é um recado muito importante, tá bom? É um recado para toda a membresia, né?
da Base Comunidade Cristã. Queridos, com muita alegria, né? Quero dizer para vocês, nós queremos dizer para vocês que nós estamos procurando um lugar para nós estabelecermos nossa igreja, tá bom? Nós estamos procurando. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom de verdade. Deus é bom. Onde é? Não sei. Quando? Não sei. Só sei que nós estamos procurando, né? Porque Deus está nos movendo, a gente crê nisso, a gente crê que Deus está nos movendo. Nós somos muito gratos a essa casa, a esse teatro em que se torna uma igreja aos domingos de manhã, né? Onde 2 ou 3 estiverem ali, ele estará. Igreja não é prédio físico, não é estrutura física, igreja é espiritual. Então nós somos muito gratos a esse lugar em que nós estamos 1 ano e meio aqui, né? Há 1 ano e meio nós estamos nos reunindo aqui aos domingos de manhã, né? Somos gratos, temos um carinho, né? Criamos um carinho muito grande pelo Edu, né? Um amor por ele, pela vida dele, né? E como todo relacionamento, né? Às vezes tem estresse, né? E tá tudo bem, mas a gente criou um amor por ele. Mas estações começam, estações terminam. E a gente crê que Deus ele começou uma estação e o próprio Senhor tem terminado essa estação. E quando ele está terminando uma estação, ele já sabe o que vai acontecer, ele já abriu uma nova estação. O Senhor faz isso, a gente nunca está perdido, solto assim. A gente pode achar que nós estamos, mas o Senhor nunca perdeu o controle. Então, o que está acontecendo é que nós começamos efetivamente a procurar um lugar para estabelecer a nossa igreja, e a gente precisa ser o mais transparente possível com a membresia, né? A gente sempre vai ser o mais transparente com vocês. Desde o começo nós temos falado, desde o começo, desde antes daqui do teatro, desde quando era em salões de festas, nós temos falado de um centro expandido como futuro local, né, da igreja, né? Bairros que fiquem dentro de um centro expandido, né? Para não ficar nas extremidades da cidade, porque a nossa realidade é que tem gente de tudo que é região da cidade. Literalmente, tem gente de toda a grande São Paulo. Se você mapear, e nós fizemos isso, nós mapeamos. Por isso que a gente perguntou para todo mundo que fez o curso de membros, o primeiro, o segundo e esse terceiro curso, nós perguntamos: me dá o teu endereço completo? Então a gente tem um mapeamento, membro por membro, de onde mora. E quando a gente olha, a gente fala assim: rapaz, tem gente, literalmente, das 5 regiões da cidade, contando o centro, né, região central. Tem gente de dos municípios da grande São Paulo, de toda a região, fazendo a volta mesmo. Então, desde o começo, nós cremos que o Senhor, né, já estava nos movendo a falar de um centro expandido, para que não ficasse nas extremidades, nenhuma das extremidades da cidade, né? Então, assim, hoje, nós não temos um lugar, vamos para tal lugar, não temos. O que nós estamos fazendo é procurando, né, buscar. Esse é o nosso papel. Nós estamos espiando a terra, nós estamos indo em lugares, a gente já foi atrás de, vamos lá, Centro, Bom Retiro, Barra Funda, Lapa, Pinheiros, Bela Vista. Estamos procurando em regiões ali do centro expandido, nós estamos procurando. Mas hoje nós não temos. Você fala assim: nós não temos. O que nós temos definido hoje a gente vai para um lugar. Amém? Nós precisamos de um lugar. É importante para nós um lugar, né? É importante para nós. Agora, não é nada fácil. Uma mudança não é fácil, né? Uma mudança não é fácil. Toda mudança gera algum incômodo, toda mudança vai talvez nos tirar de uma região de conforto, toda mudança funciona dessa maneira, mas mudanças são necessárias, né?
Estações, como eu disse, começam, estações terminam e mudanças se fazem necessárias. Então, é uma pressão, sabe, gente? É uma pressão enorme. É uma pressão enorme para saber aonde vai ser e em que bairro que vai ser. Afinal de contas, eu moro em tal bairro, né? Eu vou pedir uma coisa para vocês. Tenham misericórdia. Tenham misericórdia. Olhem do alto para baixo. Olhem lá do alto. Olhem o todo. Sabendo que nós somos uma comunidade em que essa comunidade ela é composta, ela é formada por pessoas de todas as regiões da cidade de São Paulo e da grande São Paulo. Então, nós precisamos, de verdade, estar perto de uma igreja que a igreja esteja mais perto da Bíblia, mais perto da palavra, mais perto do caráter cristão, mais perto da santidade do Senhor, mais perto do amor do Senhor. Nós precisamos estar numa igreja que esteja perto dessas características, mais perto dessas características, né? E talvez não esteja perto da minha casa, talvez não esteja perto da minha casa, mas é óbvio que você tem o Espírito Santo e quem vai confirmar no teu coração é o Senhor. Porque além de uma pressão que nós sofremos mesmo, estou abrindo meu coração aqui com você, nós sofremos pressões. Existe uma questão também que nós temos muitas limitações. Existem muitas limitações para se tomar uma decisão como essa. Há muitas questões envolvidas em uma decisão como essa, num processo como esse que não é tão simples assim. Questões que nós precisamos levar em conta para tomar a melhor decisão. Qual que é a melhor decisão? É a decisão do Senhor. Deus nos ajude, nós não queremos errar. Gente, a gente tem pavor de errar. A gente tem medo de tomar uma decisão para depois falar assim, cara, Deus não está nesse negócio. A gente não quer viver um negócio desse. Nós queremos tomar uma decisão que realmente esteja no coração do Senhor, uma decisão que seja melhor para a comunidade como um todo. Essa é a decisão que está no coração do Senhor. E uma das partes que nos limitam muitas vezes, sabe qual que é? É, por exemplo, a questão financeira. Não se trata simplesmente de chegar e escolher um imóvel. Nossa, olha esse imóvel, que bom, que maravilha. Quanto que é? Não, nem vou perguntar, porque afinal de contas Deus vai prover. Não, não é assim. Quem dera fosse, né, chegar e falar assim, não, só me dá o contrato aqui que eu assino e está tudo certo. Mas não é assim. Então uma das questões é a parte financeira. Gente, tem que caber no orçamento. Que não é só o aluguel, envolve todos os custos operacionais que acompanham um passo como esse, todas as demandas que a própria igreja vai exigir, vai pedir. Então a gente precisa avaliar os custos operacionais, a gente precisa avaliar uma série de situações, uma série de coisas, leis, reformas, precisa reformar, vai quanto, vai isso, vai aquilo. Não é uma decisão nada simples. Toda a estrutura, né? Cadeira, onde você está sentado, você vai ter que sentar num lugar, som, vai ter que ter som. Tudo, absolutamente tudo. Amém, queridos? Amém. Tudo bem? Então a gente não é louco não, tá, gente? A gente tem fé? Nós temos fé. Mas nós não somos malucos de dar um passo e depois jogar a conta para a comunidade. Nós não somos nem doidos de fazer isso. A gente prefere de verdade se reunir numa praça se não puder ser de outro jeito. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ali o Senhor vai estar. Tá? Aí a gente administra os problemas depois com o vizinho, com, sei lá, Deus dá graça, mas a gente não quer armar uma situação para depois isso cair sobre uma comunidade.
O que nós precisamos ser, nós precisamos ser pessoas maduras, cristãos maduros, e entender qual é a realidade financeira da minha comunidade, da comunidade a qual eu faço parte. Eu formo essa comunidade. Qual é a realidade financeira? A gente fez uma prestação de conta ano passado, a gente vai fazer uma prestação de conta quando terminar o curso de membros, né? E a gente vai receber os novos membros com uma prestação de contas. Isso acho que em 2 meses mais ou menos vai acontecer. Acho que nem vai ser, não sei como vai ser. Mas vai ser num lugar novo? Não sei. Vai ser aonde? Não sei. Vai ser em algum lugar. Agora, como cristãos maduros, a gente entende que a gente dá passos conforme o que Deus tem nos dado. Amém, queridos? O que nós precisamos entender e não perder isso no nosso coração é: o Senhor está nos movendo. E eu sou grato a Deus por isso. Porque uma nova estação está se aproximando, né? Uma estação está terminando e uma nova estação começa a aparecer sobre nós. E a gente precisa estar com alegria, com esperança, com fé, crendo que Deus está movendo essa comunidade para um lugar novo, um espaço que vai nos ajudar em vários sentidos. Vai ser uma bênção para todo mundo. Vai ser maravilhoso ter um espaço. A obra social vai ganhar, né? As obras sociais elas vão ganhar muito com um espaço que a gente possa usar todos os dias. Um espaço que seja realmente nosso. A nossa comunhão vai ganhar. A comunhão entre os irmãos vai ganhar. Tudo. A gente vai aumentar o número de cultos, né? Olha que bênção, né? A gente vai aumentar o número de cultos, a gente vai usar um espaço com equilíbrio sempre, que desde o começo a gente preza por isso. Nada de ativismo. Ativismo, não, a gente já caiu no erro desse, não vamos cair de novo. Com equilíbrio, com muito equilíbrio. Então a gente vai poder sonhar com reuniões de adoração, reuniões de ensino, casais, homens, mulheres, pais e filhos. Meu Deus do céu, nós estamos sonhando. Hoje nós estamos com quem sonha, né? E a gente crê que a gente vai viver esses sonhos em nome de Jesus. Um espaço que atenda a todas as nossas necessidades. Então hoje nós não temos um lugar, mas nós temos fé. Não temos um lugar, mas nós temos esperança. Não temos um lugar, mas nós temos uma comunidade que está se movendo. É isso que a gente tem. Não temos um lugar, mas nós temos Deus. E nós temos o que nós precisamos, que é o Senhor. Se a gente tem Deus, a gente tem tudo, irmãos. Se a gente tiver o Senhor guiando todas as coisas, nós já temos tudo. Então creio que Deus está nos guiando. E é importante que você se envolva nisso. Como? Ore por isso. Ore. Ore todo dia. Não é fazer uma oração. Você acha que o inimigo quer que a gente vá para um lugar? O inimigo da nossa alma não nos quer ver numa igreja, num lugar, né? Esse lugar aqui, ó, tem uma placa. Olha, tem uma plaquinha. Não estou nem aí para a placa, mas tem uma placa ali. Aqui é uma igreja. Vizinhança, tem uma igreja aqui. Comunidade, tem uma igreja aqui. O inimigo não quer isso. O inimigo não quer. Então, ore todos os dias. Ore todos os dias para que o Senhor nos leve a esse lugar. Interceda por essa comunidade. Dobre o seu joelho todos os dias e peça: Deus, move a nossa comunidade para a terra de Canaã. Que a gente não vá para outra terra. Que a gente não vá para outra terra, que a gente vá para a terra que Deus escolheu. Essa é a nossa vontade, essa é a nossa oração. Então, irmãos, irmãs, nos ajudem em oração. Nos ajudem em oração. Nós cremos na soberania de Deus. Nós cremos muito na soberania de Deus com relação ao local da igreja. Se você parar para pensar, Ele já sabe aonde é essa igreja, já sabe. Que bairro que é, que rua que é, que número que é da rua.
Ele já sabe a data em que a gente vai entrar nesse lugar. Ele já sabe de que maneira que a gente vai entrar nesse lugar. Ele já sabe tudo, todas as coisas Ele já sabe. Então, nosso papel é orar, é buscar, é espiar uma terra, mas acima disso, é crer, confiar na soberania e no controle absoluto do nosso Deus para essa comunidade. Amém, queridos? Como disse Samuel, profeta, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? E aquele que nos ajudou até aqui, eu creio, nós cremos que Ele vai continuar nos ajudando até que Jesus volte. Se você tiver alguma dúvida, nos procure ao final do culto, tá bom? Dúvidas, nos procurem, a gente vai ser o mais transparente possível, tá bom? Mas é o recado que a gente precisava dar. Amor, você quer complementar alguma coisa? Tá tudo bem? Então tá bom. Eu vou encerrar esse recado com uma pergunta que eu fiz no começo. Vocês estão felizes? Amém. Irmãos, se alegrem por isso. Se alegrem por isso. No fundo do coração de vocês. Se alegrem por essa notícia que está sendo dada aqui oficialmente para a igreja. Amém? Deus é bom o tempo todo. Amém, queridos? Glória a Deus. Se você pudesse colocar de pé no seu lugar. Vamos ao momento do ofertório, né? Que, aliás, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Eu vou dar uma chave Pix, que é a mais fácil, tem a do CNPJ da comunidade, mas essa nem eu sei, mas o e-mail eu sei. O Pix é um e-mail, tá? pix@basecomunidadecristã.com pix@basecomunidadecristã.com. A gente vai adorar e contribuir com dízimos e com ofertas, em nome de Jesus. Vamos adorar? Nossos adolescentes, jovens. Então esse lugar tem que ser um lugar que comporte um pequeno rebanho, um pequeno grande rebanho, com muita excelência, com muito amor, com muito carinho, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, a tua bondade, a tua graça. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui, todas as demonstrações de cuidado, de provisão, tudo que o Senhor tem feito dentro de nós, o óleo que o Senhor
tem derramado em nossos corações, um óleo de cura, um óleo que tem despedaçado o jugo. Senhor, é tanta gratidão. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão maravilhoso, Jesus. Senhor, nós chegamos num lugar onde não é mais um lugar físico para te adorar. A gente tem entendido isso. A gente não precisa de grandes coisas, de muita coisa. Então acho que isso que o Senhor tem feito dentro de nós não tem preço, Pai. Essa transformação na mente, no olhar. Muito obrigada, porque o Senhor é o nosso Deus provedor, Pai. O Senhor é tão maravilhoso, esse lugar é tão especial, Pai, que nos acolheu. Tem tudo que nós precisamos. Nós sempre seremos gratos, Pai. O Senhor recebe cada oferta, cada dízimo, recebe a Ti, Senhor. Que eles sejam santificados, que não falte temor e tremor em conduzir aquilo que Te pertence, Pai. Aquilo que nós, como Teu povo, devolvemos a Ti em adoração. Nós olhamos para Ti, nós não olhamos para as contas, nós olhamos para Ti, Senhor, e nós teremos e viveremos a Tua porção para nós, nem mais e nem menos, Pai. Só não nos falte o Senhor, só não nos falte o Senhor, só não nos falte o Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar. Amiga, eu posso pegar essa mesinha emprestada? Culpa minha, tá? Pra piorar a água, né? Ele se estendeu um pouquinho. Então, se você olhar o seu relógio, são 11h08 da manhã. Você sabe que a gente tem um compromisso com o horário, mas eu vou pedir paciência para vocês, tudo bem? Eu vou correr. Não precisa, eu vou pedir paciência para vocês. Tá? Me perdoe, porque a gente tem que dar esse recado mais longo mesmo, tá tudo bem, pessoal. Mas eu vou pedir a paciência de vocês, tá bom? Hoje, excepcionalmente, tá bom? Pode ser, né? Você vai correr, amor? Vou correr. Mas pode ser que se estenda um pouquinho mais, então tenha paciência, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tá tudo bem, gente. Então, ó, me ajudem, que vocês sabem que eu dou uma perdida de foco e volto. Então, assim, perdi o foco, vocês falam, pastora, o foco, tá bom? Mas eu vou ler bastante para tentar correr e respeitar o horário, tá? Vamos lá. Essa palavra, queridos, é uma continuação. Quem esteve aqui na parábola das 10 virgens? E continuou. O Senhor aqui tá pegando a gente de jeito, hein, gente? E essa sequência, assim como a primeira, ela vem de um constrangimento diante do Senhor, né? Quando a gente vai orar e buscar o Senhor, tanto a parábola das 10 virgens como essa é um constrangimento diante de tudo que a gente vem vivendo como igreja, né? No Brasil. É como se o Senhor estivesse nos chamando de volta àquilo que realmente importa, né? Então nós falaremos novamente sobre o convite de salvação que o Senhor compara a um convite para uma festa, um banquete. Primeiro eu vou ler rapidamente Lucas 14:16. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos que o Senhor otimize o tempo e que a gente não saia daqui sem aquilo que o Senhor realmente quer falar conosco. Hoje nós nos abrimos nossos ouvidos, o nosso coração, nosso entendimento diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Onde Jesus estava? Jesus estava comendo pão na casa de um líder fariseu. O que acontece? Ele estava lá, ele tinha sido convidado para ceiar, para comer pão, na casa de um líder fariseu muito famoso.
Então, imagina aquilo, um grande líder religioso famoso, trazendo um convidado que está na moda no momento. Entende? Está sendo discutido. Jesus era o assunto, era o burburinho. Então, esse era o ambiente. Aí Jesus chega ali, todo mundo observando Jesus e ele observando todo mundo. Ele observando o comportamento de cada um. A gente, porque Jesus não era discernido por ninguém, mas Jesus discernia todo mundo. E o que ele percebe lá? Já aquela ansiedade para sentar nos primeiros lugares. Para estar nos lugares mais importantes. Imagina aquilo, gente. Um líder religioso famoso, trazendo um convidado que era o burburinho do momento. Como que a igreja fica, geralmente? Extremamente ansiosa. Nada muda, né, gente? Nada muda. Então, naquela época, Jesus, ele estava observando esse comportamento, né? Naquela época de Jesus, quando você preparava um banquete, lembra que o Senhor, ele usa coisas naturais para apontar para verdades espirituais. Isso é uma parábola, de forma muito simples falando, né? Então ele fala da natureza, ele usa questões naturais, como um banquete, para falar de princípios espirituais. E também, até quando operava um milagre, João chamava de sinal. Até milagres acontecia no físico, mas apontava sempre para verdades espirituais. Naquela época, quando a gente preparava um banquete para alguém, a gente falava assim: o dia vai ser tal dia, eu vou preparar uma festa, eu vou preparar um banquete, vai ser tal dia. Aí naquele dia, eu como anfitriã, os anfitriões preparavam a comida, quando ficava tudo pronto, mandava mensageiro para falar: é a hora. O almoço ficou pronto, a comida ficou pronta. Então o convite se dava em dois momentos, era mais ou menos save the date. Agora, confirme a sua presença, mais ou menos isso, né? Mas naquela época, assim, era, gente, ficou pronta a comida, vai avisar os convidados. Então, os convidados sabiam o dia, mas não a hora exata. Eles tinham que estar preparados, é uma continuação daquela palavra. Eles tinham que estar preparados, eles tinham que fazer um X na agenda, eles tinham que estar prontos para quando os mensageiros chegassem e falar: vem comer, a boia está pronta, a feijoada ficou pronta, mais ou menos assim, né? Então, eu vou ler rapidamente uns versículos antes dessa parábola, né? Então ele observou o movimento, primeiro a galera querendo os primeiros lugares, aquela coisa, aí ele já começa, né? Esse Jesus, ele é doce, ele é maravilhoso, é o amado noivo, mas ele fala o que tem que falar, certo? Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra de todos os mais convivas. Pois todo que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Amém?
Atente sempre para princípios espirituais aqui. Além de dar uma dica de boas maneiras, né? Jesus está dando uma dica. Você foi convidado, chega pianinho. Por que você acha que você tem que estar num lugar especial? Por que você acha que você tem que ter um lugar de honra? Espera o anfitrião falar onde você vai sentar, né? Isso é uma dica de boas maneiras. Você chega num lugar e você tem que esperar a pessoa falar, né? Mas às vezes a gente quer um lugar especial, quer ser tratado a gente acredita que tem que ser tratado de forma especial, mas aqui ele também está falando de banquetes espirituais, de quando nos chegamos na mesa do rei para comer o pão, para beber o vinho, quando você prepara um alimento espiritual, olhar para dentro, né? A humildade, ela é essencial quando somos convidados para estar à mesa do rei. A humildade é essencial quando estamos sendo alimentados na mesa do rei ou quando somos nós os anfitriões deste banquete. Jesus aqui não condena momentos de família e amigos não, certo? Não é isso, tá, gente? A partir de já não vou fazer festa mais não. Não é assim, não é sobre isso. A questão aqui é o que governa nosso coração. As motivações corretas em servir um banquete espiritual. E quando somos os convidados, como nos portamos? Com orgulho ou com humildade? Tudo que falarmos hoje é sobre a inclinação do nosso coração e sobre banquetes espirituais. Jesus usava situações materiais, como foi dito, comuns da vida, para apontar princípios espirituais. Felizes somos quando somos humildes, quando somos convidados para uma mesa com o rei. E quando também somos aqueles que pela graça estamos servindo o pão e o vinho e servimos sem esperar nada em troca. Na mesa do rei há uma necessidade inegociável de sermos humildes. Sabemos muito bem que o Senhor não lida com orgulho, soberba e altivez. O Senhor não lida com isso. Quando nos portamos dessa maneira, é certo que passaremos vergonha. Uma hora passaremos vergonha. Deixa Ele te colocar em lugar de honra. E quando Ele te coloca em lugar de honra, é um momento que você já não procura mais por isso. É impressionante. Enquanto a gente está ansioso procurando por honra, o Senhor não sabe lidar com isso. O Senhor não sabe lidar com orgulho, com altivez, o Senhor não sabe. Na mesa do rei é uma necessidade inegociável da motivação certa. Por que quero preparar um banquete e servir meus irmãos? Por que eu quero pregar a palavra? Por que eu quero ministrar o Espírito Santo? Por quê? Será que é por vaidade ou por generosidade? Será que eu preciso mostrar minha grandeza ou eu sirvo com compaixão? Será que é para mostrar minha riqueza ou para mostrar a bondade do Senhor ao seu povo? Convidados, será que a gente faz diferença entre os convidados? Será que a gente dá mais atenção quando estamos servindo um banquete àqueles que podem nos recompensar de alguma forma? Será que pode nos dar algo em troca? Nós só fazemos acepção de pessoas quando ainda somos extremamente carnais. Porque na verdade aqui, gente, todos nós somos necessitados da mesma maneira. Aquele que serve o banquete, o alimento, ele só faz acepção quando está na carne. Porque todo mundo é necessitado. Mas se somos carnais, nós desejamos em troca coisas da terra,
visibilidade, dinheiro, presentes, elogio. Que contraste com tudo o que tem entrado na igreja. Algumas frases como ser visto para ser lembrado, conexões com o propósito, segundo a palavra, propósitos distorcidos, procurar mesas que tenham ganho pessoal. Meu Deus, quando a gente lê a palavra. Jesus não proíbe amigos de se encontrarem em famílias, não é sobre isso. É sobre a motivação a oferecermos um banquete com o pão vivo e o vinho novo. Lucas 14:15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, depois de ouvir isso, né? Ele era o convidado e já falou isso, gente. Jesus não era fácil. Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus começa a parábola. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado, é aquilo, a comida ficou pronta, chegou a hora. Eu avisei para você se preparar para esse dia. Eu te avisei, fica preparado. O reino já está entre nós. Esteja sempre pronto para vivermos ao lado do Rei eternamente. A gente já começa a viver o reino aqui. Então a gente tem que estar totalmente sempre se preparando para esse encontro eterno, para as grandes bodas, para a grande ceia. A grande ceia irá acontecer. A gente só precisa estar sempre preparado. Este convite é incrível por causa do que Jesus fez. Por causa do que Jesus fez na cruz. E agora a parábola nos ensina sobre como coisas boas podem ocupar um lugar esquisito em nossos corações, que pode se tornar essas coisas boas donas do nosso coração. Continuando o texto, a partir do 18. Não obstante, todos a uma, todos os convidados, todos aqueles que já tinham falado, vai ter uma grande ceia. Se preparem, vivam preparados. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado, por desculpado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Praticantes de religião, cobertos com justiça própria e também distraídos com suas próprias vidas, tinham certeza de que estariam nesse banquete. O que significa essa escusas, desculpas? Em grego, a palavra em grego significa recusar, declinar, se afastar, evitar, não aceitar um convite, repelir. 14:18. O primeiro tinha coisa melhor para ver. Quando uma pessoa não quer fazer algo, qualquer desculpa serve. Muitas vezes gastamos tanto tempo vendo o que possuímos, o que compramos ou o que gostaríamos de ter. Não há nada de errado em adquirir, em cuidar das coisas que Deus te dá. Mas cuidado, porque coisas boas podem ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Quem é o dono do nosso coração? 14:19, o segundo tinha coisa melhor para fazer. Os trabalhos, os afazeres, os seus lucros. Não há nada de errado. Um homem e uma mulher dignos trabalha muito. Mas quem é o dono do nosso coração? O terceiro queria desfrutar do seu casamento, da sua família, de relacionamentos. Meu Deus, o que há de errado? Pelo contrário, é maravilhoso. Mas nenhum relacionamento pode estar antes do nosso relacionamento com Deus. Quem é o dono do nosso coração?
Eles sabiam um dia, mas não horário. Essas pessoas elas já tinham se comprometido a ir. Se empolgaram com o primeiro convite, mas deixaram de se preparar. Escolheram substituir o preparo por outras atividades. Na hora H, declinaram do convite. Nem sempre o que afasta as pessoas do banquete são coisas más. Nem sempre, gente. Nem sempre são vícios, nem sempre são pecados escandalosos que afastam as pessoas de Jesus. Muitas vezes são coisas boas. Tem um versículo muito duro que é lá também, Lucas 14, que fala: quem ama mais? Pais, mães, filhos, filhas, irmãos, irmãs, as coisas dessa vida, as suas aquisições, não pode ser meu discípulo. Isso é uma palavra dura. Isso é uma palavra muito dura. Jesus virá nos buscar como nos dias de Noé. Isso está em Mateus 24, 37, 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando coisas boas tomam todo o nosso tempo, e tempo tem a ver com qual é o tesouro que está no nosso coração, quando isso acontece, podemos deteriorar inclusive as coisas boas que Deus nos deu. Como temos nos relacionado com as coisas boas que o Senhor nos deu? Tô correndo, tá, gente? Tá bom? Se eu olhar para vocês, eu me distraio, tá? Porque vocês sabem que eu tenho uma dificuldade de concentração, então. Mas eu tô focada. Em Lucas 14, 21, voltando o servo, tudo quanto ao Senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: quer saber? Quer saber? Eles têm coisa demais para cuidar. É muita coisa boa para administrar. Quer saber? Está todo mundo desprezando o meu banquete. Quer saber? Sai depressa para as ruas, os becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Isso tem a ver com uma condição espiritual. Sai, traz aqueles que sabem que nada possuem. Traz aqueles que sabem que são imperfeitos. Traz os necessitados. E aqui nós estamos. Amém? Aqui nós estamos. Nós chegamos a Cristo, todos nós, como pobres, cegos, aleijados e coxos, certo? Ou tem aqui que chegou bonitão? Se tem, chegou todo bonitão aqui para Cristo. Já todo mundo veio bem bonitão. Não. Nós chegamos como extremamente necessitados. E nos tornamos extremamente gratos, adoradores, quebrantados, dispostos a uma total transformação. Não é assim que a gente chegou? Renúncias, entregas a Ele. É assim que a gente chega ao primeiro amor. Primeiro amor, totalmente necessitada, totalmente grata, totalmente quebrantada, totalmente disposta a tudo. Todos nós chegamos assim, mas de repente... Agora eu vou beber água, que essa parte é mais difícil. Agora... De repente, na caminhada com Cristo, o que acontece com a gente? Aquele fermento da religião que está aqui, ó, começa a nos contaminar. De repente a gente começa a procurar os primeiros lugares na igreja, queremos servir nas funções de destaque, começamos a diminuir nossos irmãos para provar como nós somos valorosos. Preparamos pão e vinho para servir os irmãos, mas com a motivação errada. Mas de repente, por conta da nossa natureza,
Desejamos fazer parte de um grupo exclusivo, com uma cadeira exclusiva, com acesso a pessoas exclusivas e a salas exclusivas. Estão lembrando do começo do texto? Jesus só ganhando a fita, ó, só assim, ó. Jesus, como diz lá na Zona Norte, só em cima da caixa d'água, olhando tudo. Ele tá assim, ó. Nesse dia de calorão, ele tá ali. A caixa d'água é a nossa piscina lá na quebrada. É só assim, ó, ganhando todo o movimento. Ele tá assim, gente, só em cima da caixa d'água nos ganhando, né? Não é assim que a gente fala nas Nós esquecemos que o Senhor não lida com orgulho, com soberba e com altivez. Ele não trabalha, não lida. O Senhor não sabe se relacionar com isso. Recebemos a graça e logo depois começamos a negá-la. Nos distraímos com coisas boas que Ele mesmo nos deu e nos revestimos de justiça própria. Passamos a nos achar bom demais, santos demais, espirituais demais, família perfeita demais, prósperos demais em relação aos ímpios, pecadores. Esquecemos o quanto o próprio Cristo deseja os ímpios, pecadores, em sua ceia. Chame os coxos, chame os cegos, chame. E o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo? Nos achamos qualificados demais em relação ao meu irmão. Eu sou mais qualificada para essa função que o meu irmão. Falando em conserva... Falando em conserva, que lindos, numa lata, somos tão perfeitos. Falando em conserva, nós esquecemos de conservar a humildade. Porque é na humildade que Deus concede sua graça. A linha é tênue entre nos sentirmos amados, alvo do amor, graça, favor, poder de Deus e nos acharmos importantes para nós mesmos. Nenhum de nós é qualificado para nada, segundo o padrão do céu. Abraão era velho demais. José de Arimateia, rico demais. Raabe, prostituta demais. Paulo era fariseu demais, não serve. Mateus, corrupto demais, também não serve. Lucas era cientista demais, era médico demais, não serve. Pedro, inculto demais, não sabe falar direito. Sara e Isabel, velhas demais. Jeremias, novo demais. Moisés era fraco no falar, não serve para pregar. Pedro era todo pavão misterioso. Eu vou, eu aconteço. Tô contigo, hein, Jesus? Na hora H, declinou, precisou ser quebrado para entender que não era na força dele. E assim somos nós, o tempo todo, quebrados o tempo todo e sendo por ele capacitados. Uma frase linda do Luiz Saião, que nos inspira há muitos anos, né, amor? Uns 17 anos. E hoje ele tá todo hypado, o Luiz Saião, né? Mas, olha que lindo. O mosaico mais lindo é formado por vasos quebrados. Spurgeon, que é um pregador, né? Talvez o melhor, um escritor, ele lutava constantemente contra a depressão. Ele escreve sobre isso, ele já identificava que era algo químico. Gente, sabe qual é o meu maior temor como cristã hoje? O meu maior temor, o que me faz tremer, e eu falo isso de verdade porque Deus é minha testemunha, é me achar boa. É me achar boa em algum momento, capacitada em algum momento, achar que algo me pertence em algum momento. Eu digo sobretudo. Quando a gente começa, a gente chega cego, chega todo estrupiado, mas a gente começa a enxergar um pouquinho quando o processo de cura se inicia, quando a gente começa a prosperar no sentido bíblico, de repente, pronto, já nos tornamos
sabichões. Eu tenho estado... Tá tudo bem, tá, gente? A gente não se incomoda com o chorinho das nossas crianças, tá, Egley? Tá tudo tranquilo. Que a mãe quer a palavra, aquela luta interna, né? Eu sei, não é fácil. E a mãe fala, hoje eu preciso, amor, senão a semana vai ser difícil. Aí o pai humildemente sai sendo humilhado na congregação. Ou você tira ela, ou a semana não será fácil. Mas choros de criança nunca vão nos atrapalhar, né? E é foco. Com Jesus era aquela confusão, gente. Você acha que tinha ministério infantil? Ele ia andando, era confusão, treta, era bicho, era criança, E ele falava, deixa elas ficarem perto de mim. Elas não me atrapalham. Também vai se empolgando e começa a gritar. Aí se achou, aí ela já se achou, se soltou. Eu tenho estado constrangida, não sei vocês. Como nos tornamos opiniosos nas redes sociais? É tanta confusão. São debates infinitos nas redes. Debates infinitos. Teve até um meme que falou, semana passada estava todo mundo brigando por causa de uma música. Aí hoje a gente está tudo unido dentro da lata. Mas passa um segundo. Passou um segundo, já vem outra treta. A gente pode falar mal do outro, mas ninguém fala mal da gente. Mas isso, gente, o que está acontecendo? Todo mundo opinioso, são debates infinitos. Tem que ser teólogo, senão não vou. Você não ora em língua? Então não vou. A família entregou a igreja, todo mundo... vai para um ano sabático, todo mundo falando de uma família que fez uma escolha. Eu estou constrangida. Todo mundo sabichão, todo mundo... Meu Deus. Eu não quero achar que sei algo. E posso abrir meu coração? Eu prefiro estar cercada de gente que não sabe nada. Tem sido muito cansativo ver o estado que a igreja chegou. O nível de exigências, o nível de opiniões, o nível de debates, o nível... tem que ser teólogo, mas se não... E o Espírito Santo? Mas família em primeiro lugar, e não sei o que. Gente, é muita pretensão. É melhor a gente estar rodeado de quem não sabe nada, de quem não esquece que diante de Deus ali, eu preciso sempre me apresentar como cega, como coxa, como falível. Como que a gente sai de uma condição de tanto quebrantamento para uma condição de buscarmos erros e limitações dos irmãos com lupa? Você sabe que eu já contei isso aqui, que uma vez eu montei o quarto da minha filha e eu amava um abajur, era a minha peça preferida de abajur, e eu dava mamar para ela olhando aquele abajur lindo, bem branco, meio rústico. Aquele abajur foi a única coisa que eu fiz questão de escolher para o quarto, assim, eu quero esse abajur, parcela em 12, sabe? Esse abajurzinho eu quero. Ela começou a engatinhar, a primeira coisa que ela quebrou na casa. Ela foi bem rápida, que sempre foi pimenta, me olhando e me desafiando. E ela puxou o fio, quebrou o abajur. E aí o Senhor falou, você nunca vai ser uma mãe perfeita, ela vai precisar da minha graça. Você não é perfeita, se prepare, que o samba vai ser doido. Antes de ter filho, a gente tem um manual. Aí quando eu tenho filho pequeno, a gente tem um manual, como eu vou ter os meus filhos adolescentes. A gente, Jesus faz questão de quebrar abajures na nossa vida. E agora, com o começo aqui da nossa comunidade, eu estava muito ansiosa. Tem que ser perfeito. A gente não pode errar. É uma pressão, gente. Já estava até tomando chá de camomila na veia. Já assim, Senhor, dá uma dose de camomila extra. Aí o Senhor me fez lembrar, falou, filha, achar que não vai errar e não vai ter falha é o começo da queda. O orgulho, você quer mostrar, vocês querem provar o quê?
O orgulho de achar que não vai ter luta e desafio, eu não estou falando falsa graça, tá, gente? Vocês estão entendendo? Mas na nossa vida, achar que a gente não tem... gente, qual família aqui que não está vivendo uma luta? Tá tudo redondo, os relacionamentos, né? Todos só oram em línguas na casa, um chama, ninguém se irrita, ninguém tem fraqueza. Tá tudo bem com todo mundo? Qual vida profissional não tem desafio? Quem aqui não tem luta interna? Quem aqui não tem que esmurrar carne todo dia para não fazer umas besteiras aí de vez em quando? Passa na cabeça. Teve um dia que eu falei, Senhor, um dia eu vou falar um palavrão, porque eu estou muito nervosa. Falei, eu acho que todo mundo de vez em quando fala, eu vou falar. Só que a minha mãe, ela não falava palavrão. É uma família italiana bem bagunceira. Todo mundo falava palavrão e minha mãe não falava e falava bem baixo. Então eu já aprendi com ela que não podia. Minha mãe, uma vez eu falei bumbum, ela falou, não é bumbum, é pompom. Nem bumbum. Eu cresci com a minha mãe assim. Hoje os crentes falam umas coisas pesadona, proibidona. Não gosto. Mas eu estava nervosa, eu falei, eu vou falar bem alto um palavrão. A gente é tentado, mas ele falou, não, você não. Eu falei, ai, que raiva. Então eu vou comer um chocolate, só um pedacinho de chocolate. Achar que a gente não vai errar é o princípio da nossa queda. E quando a gente estiver nos achando, ele vai enviar um mensageiro de Satanás para esbofetear a nossa cara, ok? Nossas fraquezas serão expostas. A cultura greco-romana está dentro da gente, ela não está fora. Ela está dentro da gente. A necessidade de mostrar conhecimento, beleza, riqueza e grandeza está dentro da gente. A cultura é uma luta. E o fermento dos fariseus também. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. O começo da nossa queda é quando a gente começa a achar que nós somos bons. Não se achar superior a ninguém e reconhecer as nossas próprias limitações é ser pobre de espírito. O Evangelho é para pessoas que reconhecem que nada têm, nada são. Somente aqueles que reconhecem que são necessitados todos os dias entram no banquete da salvação. E agora, os últimos versículos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar, quer dizer, trouxe tudo cego, coxo, estrupiado, pobre, necessitado. Imagina a fome que eles estavam de uma comida boa. Eles estão aqui, mas tem lugar. Olha o coração de Deus. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados, aqueles primeiros, provará a minha ceia. Na mesa do Senhor, senta necessitados. Necessitados. O Senhor está aqui nos observando atentamente. A motivação pelo qual eu preparei essa palavra, Ele está vendo, Ele sabe a minha motivação. Um homem e uma mulher podem enganar muitos, menos o Senhor. A postura que cada um de nós chega para a mesa do Rei, Ele analisa. Ninguém aqui, gente, é desqualificado um para o outro. Ninguém é qualificado para o céu. Mas eu, Cris, eu preciso olhar com o mesmo olhar, com os olhos de graça, de amor para os meus irmãos que o Senhor olha. E eu preciso falar que ninguém é rico demais para estar aqui, porque existe esse tipo de preconceito. Ninguém aqui fala errado demais para estar aqui. Ah, este caiu, agora está aqui? Ah, este quer aparecer.
Ah, este não faz nada, mas na hora não sei o que quer falar. Ah, vamos ver se a pastora comete erro teológico? Vamos ver se ela ora em línguas? Mulher pode pregar? Como chegamos para a mesa com Ele? Como nós chegamos? Qual é a nossa postura? Amigos, eu quero fazer parte deste mosaico de vasos quebrados. Eu quero ir nesse lugar. É muito bom não saber nada. É muito bom saber que a gente não sabe. Eu não quero estar com aqueles que pensam que sabem, porque no fundo todo mundo pensa que sabe diante da sabedoria de Deus. Deus, ele não tem, finalizando, última frase, ele não tem parte com os orgulhosos. São os humildes que herdam o reino. Amém? Vamos orar? Agora é o Felipe que chororou, né? Tá tudo bem. Felipe é meu amigo lá embaixo, então ele pode chorar. Vamos orar? Orar e ir embora correndo, né? Mas logo a gente vai ter mais liberdade numa hora como essa. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, como é bom, como é libertador ver e estar perto e conhecer um pouquinho do padrão do céu, que é tão diferente do nosso. Como é libertador saber que o Senhor nos ama nas nossas limitações, imperfeições, e mesmo a gente com o coração sincero, buscando ser santo como o Senhor é, mas um coração sincero também sabe que sem o Senhor não tem como esse processo de santificação. Senhor, nós te amamos muito. Obrigada por sempre nos convidar à tua ceia, ao teu banquete espiritual, por Senhor não desistir de nós. Obrigada, Senhor. Não deixa a gente sair dessa condição de necessitado e ir para aqueles que, todo revestido de justiça própria e tão ocupado com as bênçãos que o Senhor mesmo dá, não reconhece a importância do Senhor, Pai. Não entende a grandeza da tua presença, o privilégio de termos sido alcançados por Ti. Não nos deixa distrair, não nos deixa nos achar. Que a gente tenha sempre essa postura, Pai. Eu sou cega, eu sou enferma, eu sou pobre, Senhor. Sem o Senhor eu não consigo andar, eu não consigo enxergar. Eu não tenho outro bem como o riquíssimo Davi escreveu. Eu não tenho nada, outro bem, senão a Ti somente. Não tenho nada. Como Jesus que abriu mão de tudo para não ter nada. Nós te amamos, Senhor. Grava essa palavra nos nossos corações, Pai, que a gente saia a chamar coxos, cegos, pobres, enfermos, porque ainda tem lugar no banquete, ainda tem cadeira vazia. Nós te amamos, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos adorar um pouquinho, mas quem quiser saindo, fique à vontade. Deus os abençoe. Vamos amar nosso Deus de todo o coração. Amém? De todo entendimento, com toda a força. Em nome de Jesus. Amém. Sem você não sei pra onde ir.
eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tu